Estamos de volta ao programa Bate-Papo. Antes de chamar o nosso convidado, quero que você pegue agora o seu celular e acesse www.tdtnews.com.br e fique por dentro de tudo que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo através do nosso site. E além de você ficar por dentro de todas as manchetes, você acompanha o nosso programa Tempo Real. Isso mesmo, acesse agora www.tdtnews.com.br. Recebemos agora em nossos estúdios, mais uma vez, o padre Renan Cunha. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, uma satisfação Crispim. ter o nosso programa. Obrigado aos espectadores também. Já sou de casa, né? Já é de casa. E conforme a gente conversou, né? Lá em fevereiro, que o senhor voltaria para a gente falar da Quaresma. E justamente esse programa especial que está passando no final de semana da Semana Santa. Sábado de Aleluia, domingo de Páscoa, sexta da Paixão. E vamos falar um pouquinho, né, sobre esse ritual católico, desde a Quaresma até esses 3 dias. Sim. Esse momento, Crispim, ele é uma maneira de nós participarmos efetivamente da divindade de Deus. Na Santa Missa, no momento do ofertório, que é quando o padre está preparando o pão e o vinho para o sacrifício de Nosso Senhor, para a consagração na Santa Missa, Sim. o sacerdote faz a seguinte oração na preparação do vinho no cálice. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar, Deus permita, né? Possamos participar da divindade do vosso Filho, que assumiu a nossa humanidade. Então o padre faz esse pedido, né? Sim. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que assumiu a nossa humanidade. Então Deus se encarnou, que é o mistério que nós celebramos no Natal, e se encarnou para a nossa salvação, para redimir a nossa humanidade. E essa redenção se concretiza efetivamente por meio da sua paixão, morte e ressurreição. E aí esse tempo quaresmal é justamente para preparar o nosso coração para entrar nesse mistério da paixão, morte e ressurreição. E assim como Jesus assume a nossa humanidade, nós somos chamados a tomar parte na divindade de Deus, da qual nós fazemos parte por meio do batismo. Certo. Podemos dizer que a Quaresma é aqueles 40 dias de Jesus no deserto? Ela é inspirada nisso, né? Sim. Então, o número 40 é mais simbólico do que literal, porque a Quaresma, ela não dá exatamente 40 dias, ela começa na quarta-feira de cinzas ela termina na quinta-feira santa, antes da missa do lava-pés. E aí daria os 40? Não, dá mais que 40. Para contar 40 é o domingo de Ramos. É o domingo de Ramos que dá 40, mas ela ainda se estende até a tarde da Quinta-feira Santa. A partir da noite da Quinta-feira Santa, que é a missa do lava-pés, é popularmente conhecida por lava-pés porque tem esse rito, né? Que recorda Nosso Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos. Mas essa missa, ela é celebrada em honra, né? É a memória da primeira missa que foi celebrada, porque foi na Quinta-feira Santa que Jesus celebrou a primeira missa da história. A Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? É a missa. A missa é a Santa Ceia. Então ali ele instituiu o sacramento da Eucaristia, quando ele eleva o pão e o vinho e consagra, e também instituiu o sacramento do sacerdócio, a ordem, porque ele deu poder àqueles discípulos de celebrar o que ele estava celebrando. Fazer isto em memória de mim. Ele dá essa ordem, né? Então, o sacramento da ordem, em que os apóstolos, que se tornam sacerdotes, têm o poder de celebrar a mesma coisa que Jesus celebrou. Aí na quinta-feira, missa de lava-pés. Isso. E na sexta é a crucificação de Jesus. Isso. Então, só lembrando que na quinta-feira também, na quinta-feira de manhã, tem a chamada Missa dos Santos Óleos, e da renovação das promessas. Nessa missa de manhã, é a missa em que todos os padres da diocese se reúnem com o bispo para renovar as suas promessas sacerdotais
e receberem também os óleos que serão usados ao longo do ano para os sacramentos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. Por isso que fala a missa dos santos óleos, porque o bispo, ele abençoa esses óleos, que são preparados conforme as prescrições bíblicas, e aí esse óleo é distribuído para que os padres possam celebrar os sacramentos do batismo, crisma e os enfermos. Certo. Aí, eu estou levando para o lado literário, né? Sim, sim. Que aí na quinta-feira, que tem até os filmes, né? As parábolas. Na quinta-feira tem a missa, logo após a missa é onde que Pedro nega Jesus 3 vezes, e na sexta-feira começa o processo de crucificação de Nosso Senhor. Esse é o processo. Aí na sexta-feira às 3 horas, tanto que na Igreja Católica tem certinho, aí nas 3 horas é o horário. É o ofício. O ofício. Que a celebração do ofício. Isso, que ele veio a óbito. E aí no sábado, aí no terceiro dia, que é no domingo de Páscoa, que ele... Sim, então nós temos o tríduo pascal, né? Que ele começa na quinta-feira. Aí, então, o primeiro dia, a quinta noite. Aí, segundo dia, a sexta. Que é a crucificação. Aí, o sábado, à noite, já é Páscoa. Já celebramos a Páscoa. Porque tem que entender também que é o calendário judaico, né? Então, ao aparecer da primeira estrela, já é um outro dia, né? Sim. Então, por isso que a gente já celebra... Aí no sábado, que fala sábado de aleluia. Para as pessoas que estão nos assistindo. Na quinta a gente sabe que é a lava-pés, que foi a missa que ele celebrou a primeira. E aí teve, né, a parte de Pedro, o negando antes do canto do galo. Na sexta começa... teve toda a traição de Judas. A traição de Judas na quinta. É que é assim, cronologicamente, né? Então, Nosso Senhor celebra a missa, que né? E é nessa celebração que Judas decide traí-lo, né? Porque Nosso Senhor diz para Judas: o que você tem para fazer, vai e faça logo. Aí Judas sai e vai ao encontro dos sacerdotes, né? Então, logo após essa celebração, Nosso Senhor vai para o Horto das Oliveiras. Que é na onde Judas o traiu. Que aí é lá que ele vai se encontrar com os soldados e vai ser preso. Ali, Pedro ainda defende Nosso Senhor. Ele chega até a arrancar a orelha de um soldado. Exatamente. Mas Nosso Senhor o repreende. É quando ele vai para o Sinédrio para ser julgado pelos sacerdotes, que Pedro, diante da empregada, ele nega porque ele fica com medo. Certo. Aí na sexta-feira começa o processo de crucificação até as 3 horas da tarde. Aí 3 horas da tarde vem a crucificação. 3 horas é o momento em que ele morre. Que ele já está lá na cruz, morre. Aí a parte aí eles tiram, tal, leva, e no sábado se comemora o quê? Se celebra, desculpa. Então, sábado é um dia de profundo silêncio. Na verdade, de luto. Então, na verdade, o luto mesmo, porque hoje a gente se vê o pessoal reservar muito a sexta-feira. Começa na sexta. Então, o certo é a sexta e o sábado. Na verdade é assim, né? Liturgicamente, como que a igreja celebra esse momento. Então, na quinta-feira santa, há uma missa solene, a missa do lava-pés, com paramentos brancos, se canta o Glória e toca os sinos. E depois deste sino, esse sino não vai tocar mais, a não ser lá na missa do sábado à noite. Tá? Então a igreja se silencia após a missa da quinta-feira santa. Silêncio total. Aí se retira o Santíssimo do sacrário, né? A Eucaristia, as reservas eucarísticas, então as hóstias, se retira do sacrário, deixa o sacrário vazio, leva para uma capela à parte, e nesta capela à parte, os católicos são chamados a passar em vigília durante todo este dia, da quinta-feira à noite até sexta-feira às 3 da tarde com o ofício, certo? E aí tem também nesse dia a celebração da Via Sacra, que são as estações com o Nosso Senhor. Bom, nessa celebração do ofício,
todas as eucaristias, todas as partículas devem ser consumidas. Então o sacrário deve ficar completamente vazio. Para quê? Para dar essa sensação de ausência de Nosso Senhor, de que ele partiu, tá? E isso deve durar, né, esse silêncio, esse recolhimento, por isso a não ser a Rádio Bom Jesus, as outras rádios devem ser todas desligadas. Não, mas assim, tem que ser um recolhimento. Então não é adequado na Sexta-feira Santa você ficar ouvindo música, você ficar, né... É uma coisa que nós estávamos até falando nos bastidores. Antigamente, há 15, 20, 30 anos para trás, se resguardava muito. Sim. Justamente na sexta-feira, amanheceu a sexta, malemar, parece que até o mundo animal obedecia. Sim. Que malemar você ouvia o canto dos pássaros. Era um silêncio profundo. Entendeu? E aí no sábado as mães até brincavam, que era o sábado de aleluia, que era uma que tinha que... tinha um mito, né, que era descontar as aleluia nas crianças. Coitadas. Pois é. Mas assim... Mas então... pelo que o senhor está contando, no sábado também tem que manter, porque faz sentido. Sim. Se morre-se na sexta, no sábado é o luto. Então se você recebe uma notícia de um ente querido que faleceu na sexta, automaticamente é de sexta para sábado, que é o velório, tudo, que tem aquele luto, né? Então é um dia de profundo... O sábado, da quinta-feira à noite, até o sábado, antes da chamada Vigília Pascal, deve-se manter total recolhimento, né? Deve-se manter esse silêncio. Na sexta-feira tem o jejum e a abstinência de carne. Jejum completo é o quê? É só apenas uma refeição completa no dia, então o prato completo, a salada, a carne, a sobremesa, vamos dizer assim. E somente no outro dia. Depois, só no outro dia, assim, para você conseguir manter o dia, Água. A água e algum lanche pequeno, que não complete uma segunda refeição. Fruta. Fruta, uma maçã, tal. No sábado, não se tem a prescrição de fazer o jejum, nem a abstinência de carne, mas ainda se deve manter o resguardo, tá? Vai ser na chamada Vigília Pascal, a missa do sábado à noite, que antigamente também era celebrada à meia-noite, que é a missa de todas as missas, a vigília de todas as vigílias. É a missa mais cumprida, é a maior missa do ano, que ela tem 7 leituras, porque nessa missa vai contar toda a história da salvação. Então é nesta missa... É bom a gente até ressaltar essa missa, porque a maioria da população, dos nossos telespectadores que estão nos assistindo, eu tenho certeza que a crença deles é que a maior missa é a missa de Natal. Não, a mais importante é a da Páscoa. Não, mas o senhor como padre provavelmente também deve ouvir isso que eu estou falando. Sim. Por causa que é da época festiva, tudo, então a maior... Na população, até vocês estão nos assistindo, tenho certeza que vocês pensavam dessa mesma forma. A maior missa na Igreja Católica é a missa de Natal, né? A missa celebrando o aniversário de Jesus. E não é, a maior é a missa de Páscoa. A missa de Páscoa. Porque que, na verdade, não é no domingo de Páscoa, é no sábado à noite. No sábado à noite. Então, para você cumprir o preceito da Páscoa, da missa de Páscoa, você vai nessa vigília pascal e na missa do domingo, né? Ou na missa dominical, que são as missas de Páscoa. Mas, assim, essa vigília pascal, todos os católicos deveriam participar. Inclusive, um dos mandamentos da igreja é comungar ao menos uma vez na Páscoa. Então, porque é aquilo que eu disse no início da entrevista, nós temos de nos preparar para participar da divindade de Cristo, e a divindade de Cristo está ali presente profundamente na Eucaristia. A Eucaristia, quando é consagrada, o pão e o vinho, se torna corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Então, pela comunhão, nós vamos nos cristificando, nos divinizando. Pelo menos deveria ser esse o efeito, claro, em quem se prepara devidamente para comungar. Se você está em pecado grave, em pecado mortal, não se confessou, não se preparou devidamente, não resolveu sua situação, não vai dar para fazer isso, né? Sim. Então, por isso que tem todo esse período de preparação, tá?
E aí também é nessa celebração da missa, no sábado, que muitos recebem o batismo, a crisma e até casam. Então é por isso que é uma missa longa mesmo, porque é a missa dos sacramentos. Né? Interessante. É um rito muito belo, né? A missa do Sábado Santo. Depois tem o domingo mesmo. Daí a partir da missa do sábado, que também tem a fogueira, que ela começa com uma fogueira, né? A igreja está apagada, então todos entram com a vela acesa. O Círio Pascal, que indica Nosso Senhor Jesus, a luz, né? E é nessa missa que os sinos voltam a tocar e que a igreja volta a cantar o Glória. Glória a Deus nas alturas. No sábado à noite. No sábado à noite, certo? E aí a celebração da Páscoa se estende por 8 dias, na chamada oitava de Páscoa, a oitava solene. Que vai estar no próximo domingo. Se estende por 8 dias. E aí os católicos, então, celebram solenemente a Páscoa nesse período que vai se estender até Pentecostes, 50 dias depois. Esse é o chamado tempo pascal. É isso que eu ia falar. Aí no domingo, é o domingo de Páscoa, e depois gostaria que o senhor já falasse qual que é a próxima, né, parte, assim, do calendário litúrgico da Igreja Católica. Então, tem o domingo de Páscoa, em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição, na qual nós somos chamados a tomar parte, né, a vencer a morte, que é vencer o pecado. Depois disso, então, temos a oitava de Páscoa, que são dias solenes também, de solenidade, que inclusive, por exemplo, nessa sexta-feira de solenidade, não precisa fazer jejum nem abstinência, porque é festivo, é festa, solenidade. E aí, o chamado tempo pascal dura 50 dias até a solenidade de Pentecostes. Depois de Pentecostes, nós voltamos ao tempo comum, que é quando a igreja se veste de verde. Durante todo esse período de Páscoa vai se vestir de branco. E aí as celebrações desse período pascal, 40 dias depois, temos a Ascensão de Nosso Senhor, que também é o Dia Mundial das Comunicações, nós jornalistas. E aí depois tem Pentecostes, que é a celebração da vinda do Espírito Santo e o nascimento da igreja. Muito bom, bem esclarecido. Lembrando e ressaltando que, para quem está nos assistindo, esse programa está passando especialmente no sábado e no domingo do final de semana, que recorre, né, o sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. E na quarta-feira em diante, o próximo programa. O que acontece? Eu gostaria que o senhor convidasse, né, as pessoas, para quem está assistindo no sábado, fosse na missa no domingo. Para quem estiver assistindo no domingo também, e por um acaso não foi nem no sábado nem no domingo, que faça uma visita na igreja, reforçar o pedido para essas pessoas procurar Deus, padre. Sim. Nós que estamos assistindo a esse período de guerras, de disputas, de brigas, de tantas mortes, Cristo veio para nos trazer a vida. Esses tempos atrás o Crispim me fez uma pergunta: o que é a vida? A vida é Jesus. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele veio nos trazer esta vida. E essa vida em abundância nós a encontramos em Cristo ressuscitado. Por isso, tome parte nessa ressurreição de Jesus, procure a missa, procure os locais na sua paróquia, entre no site da Arquidiocese, nas redes sociais e veja os horários de celebração. Não deixe de se confessar, ainda dá tempo. Ressuscite para Deus, para que você viva a vida eterna, já aqui neste mundo, e prepare a sua morada no céu. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. O senhor sempre será bem-vindo em nosso programa. Assim que tiver uma outra pauta, faço questão de entrar em contato, o senhor está voltando. Muito bem, agradeço. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.